Meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus. Como foi bom, como está sendo bom cultuar a Deus com vocês. Ontem à noite falamos sobre dois tipos de crente na igreja missionária. Hoje pela manhã nós aprendemos sobre o cuidado missionário. E hoje à noite eu quero falar sobre o Evangelho de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. A partir do versículo 1. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e outra vez foi para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Estava ali a fonte de Jacó. Repita isso. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a 6ª. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço? Bebeu ele, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e lhe disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Muito obrigado, podeis assentar. Queridos, minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Nossos materiais estão lá na porta. Obrigado, muitos irmãos que adquiriram o nosso material. Ainda temos livros e DVDs e CDs de louvor da minha esposa e de pregações minhas. Tudo R$10. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. Pastor Natalino, obrigado, pastor, pelo carinho. Pastor Osmar, obrigado. Ao vice-governador, pastor Zequinha, isso. Que Jesus te honre cada vez mais. A todas as autoridades aqui presentes. Sonoplasta, obrigado pelo som. Tá top, viu? Vocês trabalham bem demais. Eu esqueço o nome do meu amigo que foi me buscar lá no aeroporto, Naldo. A toda a sua família, muito obrigado.
Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade. Meu coração aberto pra sua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Amor, vencedor para ser. Fala-me cada dia, ouvi sua voz, glória a Deus. Evita andar na minha frente, por favor. A não ser a fotógrafa ou algum obreiro que seja necessário se mover. Isso aí, ó. Evita fazer esse negócio aí, ó. Quem quer me ouvir diz amém. Você vai me ouvir porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, tá bom? Porque tem alguns crentes que a gente diz: quem quer me ouvir, eu não quero te ouvir não, eu quero ouvir a Deus. Mas vou falar a palavra de Deus, irmão, tá bom? E eu não sou como um desses que diz: irmão, eu estou aqui, eu vou pregar, mas de mim mesmo eu não tenho nada. Tenho sim. Eu estudei, eu orei para estar aqui, tá bom? Então eu tenho sim para te dar. O Evangelho de Jesus é um evangelho que prioriza a conversão das vidas acima da competição. Se vivêssemos mais em consagração, viveríamos menos em competição ou nada. Jesus prefere se mover. Jesus prefere se retirar do que disputar. Porque Jesus não é bicho para marcar território. Jesus não teme um ponto geográfico que seu ministério não dê certo. Jesus sabe que se está difícil aqui, Ele vai ali. O versículo 1 diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer, escuta, 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 escuta e depois você dá um glória a Deus bem forte, mas primeiro escuta. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer, já tinha fofoca naquele tempo, porque os fofoqueiros são realidade, mas não são novidade. Jesus ouviu dizer que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia discípulos e batizava mais discípulos do que João. Escuta, escuta. Aí o versículo 2 diz: ainda que não era Jesus quem batizava, mas seus discípulos. Jesus não batizava, ele mandava os discípulos batizar. Porque Jesus é um líder que desenvolve seu ministério de forma a dividir
ocupações. Jesus é o centro, mas não tem por usurpação ser o centro. Ele sabe dividir responsabilidades. Se Jesus fosse o pastor hoje, ele não seria aquele tipo de líder que abre a porta da igreja, toca os hinos, canta os hinos da harpa, dirige, canta, prega, faz o apelo, relampeia e não. Como o nosso sistema assembleano funciona? A gente divide responsabilidades, a gente divide departamentos. Assim Jesus fazia. Ele dividia responsabilidades e os discípulos batizavam. Só que, por que está tendo essa contenda? Os fariseus, que eram defensores da lei de Moisés, e a gente só vê pontos negativos dos fariseus, mas tem pontos positivos. A Grécia, a língua grega, o conhecimento grego dominava na época e queria derrubar a lei de Moisés. Ai de nós, se não fossem os fariseus para preservarem os escritos da cultura judaica, porque os gregos queriam destruir tudo. E os fariseus diziam: arranca a nossa cabeça, mas a gente não vai deixar destruir a tradição judaica. Eles protegeram muita coisa. Porém chegou o momento que eles quiseram se sentar na cadeira de Moisés, ou seja, ter a mesma autoridade de Moisés. Aí Jesus bateu contra. Só que os fariseus reconhecem o ministério de João Batista, porque João Batista começou primeiro, Jesus começou depois, e é óbvio que quem começou primeiro tem mais respeito. Eu tenho 29 anos de idade, comecei a pregar a palavra com 5. Mas tem gente que tem mais tempo de ministério do que eu, ainda que eu pregue há 24 anos. Mas tem gente que tem uma autoridade estabelecida acima da minha, acima de mim. Tem gente que não pode pregar ao mesmo tempo que eu prego, mas é mais velho do que eu, é ancião, tem autoridade. Obviamente, quem começou primeiro tem mais respeito, ou quem tem mais história tem mais respeito, é natural. João tem mais tempo de ministério. Então os fariseus estão sabendo, porque tem alguém falando que Jesus está fazendo mais. E Jesus sempre fará mais, porque o próprio João disse: ele é maior do que eu. João disse: antes que eu existisse ele já era. João disse: eu não sou digno nem de carregar suas sandálias, nem desatar. Quem está me entendendo? Só que João começou o ministério primeiro, e os homens reconhecem o ministério de João Batista, porque João Batista começou primeiro no ministério terrenal, não na eternidade. Ele não é eterno. Escuta. Aí os fariseus, ouvindo falar isso, o que é que eles vão fazer? Perseguir Jesus. Mas entenda, tem um erro de João aqui. João está dentro da fofoca. Por quê? Está escrito assim, ó: ouviram dizer que Jesus fazia e batizava mais. Jesus não tem que fazer mais, Jesus tem que fazer. Mas por que está dizendo que Jesus fazia mais? Porque João fazia menos. Mas por que João faz menos? Porque ele está fazendo. E por que João está fazendo? Porque João não discerniu o tempo de parar. João é o mensageiro que diz: o rei chegou. Quem entende isso? Vou repetir. João é o mensageiro que vai na frente do rei, dizendo: o rei está chegando. Quando o rei chegou, o mensageiro se cala, porque o rei chegou. Se você ler João capítulo 1, você vai ver duas expressões em João capítulo de número 1. A primeira expressão, a Bíblia diz, é que Jesus veio a João. A segunda expressão é que Jesus passou por João. Vou repetir. Eu sei que já tem gente querendo murmurar.
Você não pode escutar o evangelho com seus ouvidos viciados. Eu vou repetir. João capítulo 1 tem duas expressões. A primeira expressão é quando Jesus vem para João, e eu vou provar na Bíblia. A segunda expressão é Jesus passando por João. É diferente. Jesus vir para João é uma coisa, Jesus passar por João é outra. Capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João acabou sua missão. Voz que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. O Senhor já chegou. Olha o versículo 35. No dia seguinte, João estava ali outra vez. Versículo 36. E vendo Jesus passar. Quando Jesus vem para João, João diz: é ele. Todo mundo que está com João, ou a maioria, começa a seguir Jesus, porque o Salvador é Jesus, o Senhor é Jesus, o Rei é Jesus. Então todo mundo começa a seguir começa a seguir Jesus. E o que João tinha que fazer quando Jesus passou? Alguém falou? O que João tinha que fazer quando Jesus passou? Não foi ele que disse: ele é maior que eu? Não foi ele que disse: ele é eterno, eu não? Alguém olhou para João e disse assim: João, as pessoas para quem você pregava estão indo atrás de Jesus. O que João disse? Convém que eu e que ele. Só que João não para. Tinha que parar, porque Jesus chegou. Como João não parou, os fariseus estão ouvindo dizer que Jesus está batizando e fazendo mais. É claro, ele é maior, ele vai fazer mais. Só que Jesus diz: os fariseus já estão dizendo isso e João não percebeu. Deixa eu me retirar daqui. Jesus se retira do ambiente, em vez de ir atrás de João. Por que você não parou, rapaz? Eu sou maior que você. Me segue. Não, ele não vai contender. E está escrito, não era ele respeita João e se retira. João perde a presença de Jesus ali no ambiente porque não parou. É preciso reconhecer a hora de parar. Não, eu não vou parar. Perde a cabeça. Deus dá um jeito de parar tudo. Jesus se retira porque ele não quer contenda. Jesus prefere a paz. Sabe o que Provérbios diz? Afasta-te do lugar da contenda. Versículo 3. Deixou a Judeia, porque João pregava no deserto da Judeia. Deixou a Judeia, foi outra vez para a Galileia, e era ali necessário passar por Samaria, e foi a uma cidade chamada Sicar. Primeiro, o evangelho de Jesus não é evangelho de contenda. Ele prefere a paz do que a disputa. Ele se retira para não disputar por ambiente, porque ele sabe que onde ele chegar, o ministério dele vai prosperar, porque ele é Deus. Ele é um missionário que sabe da sua missão. Em segundo lugar, o ministério de Jesus é urbano. Gostei do aleluia a Deus, vou repetir. O ministério de Jesus é urbano. O evangelho de Jesus é evangelho de rua. Eu ouvi alguém dizer aqui: pregar na rua, por toda parte. Você quer que eu te prove de novo que o evangelho de Jesus é urbano? Deixou a Judeia,
foi para Galileia, passou por Samaria, entrou em Sicar. Olha quantos lugares ele vai passar fazendo a obra. Sai da Judeia, vai para Galileia, vai para Samaria, chega em Sicar. Só em um texto 4 lugares. Aí a mulher samaritana, que é a mulher do texto, olhou para ele e disse assim: onde é que a gente deve adorar? No monte ou no templo? Ele disse: nem no monte, nem no templo, é em espírito e em verdade. Por quê? Porque o evangelho de Jesus não é templocêntrico. Nós limitamos o evangelho ao templo. Nós limitamos a leitura da palavra no templo. Tem gente que passa o dia inteiro sem ler Bíblia. Quando chega aqui, vamos ficar de pé para a leitura oficial. Aí todo mundo fica bonitinho de pé. Leitura oficial. Acaba o culto, pergunta: onde foi a leitura oficial? Onde foi o texto da leitura oficial? Sei não. Porque a Bíblia está acorrentada no templo. Meu amor, isso aqui é irmã. Você está lendo Bíblia, meu bem? Tô. Por que você está lendo Bíblia? Deus faz milagre. Por que você está lendo Bíblia, meu bem? Para eu pregar. Pregar? Aonde? Na igreja. Minha filha, tu tá ensaiando já tem 3 horas. Que bonito. Tu tá ensaiando pra quê? Pra cantar. Aonde? Na igreja. Você tá juntando essas roupas pra quê? Pro bazar. De onde? Da igreja. Tudo é igreja? E a rua? E os becos? Cadê o evangelho urbano? Cadê o evangelho que se move? Cadê o evangelho do folheto? Jesus te ama, quer te salvar e quer mudar a sua vida. Esqueci, domingo à tarde é do churrasco. Eu faço parte de uma geração que o domingo à tarde é do futebol. O domingo à tarde é do shopping. É da novela, sei lá, do SBT. Nem vou falar da rede esgoto de televisão. A gente não vai mais pra rua. Mas por que a gente não prega na rua? Porque Jesus disse assim: eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Mas hoje o que mais acontece é lobo no meio dos cordeiros. Por que a gente não vai pra rua? Porque a gente sabe que a vizinhança sabe do nosso mau testemunho. A vizinhança sabe do nosso mau testemunho. Tu quer pregar o que pra mim? Tu bate na sua esposa, cara. Você quer pregar o que pra mim? Você xinga seu marido. Você quer pregar o que pra mim? Você grita com seus pais. Eu te conheço. Você quer pregar o que pra mim? A vizinhança toda sabe que você brinca com o sentimento dos outros. O falso testemunho faz da igreja o nosso esconderijo. Porque aqui se mascara. Quando eu digo aqui, é o templo. Dá para mascarar terno, gravata, Bíblia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aqui dá para mascarar. Lá fora não. Lá fora é terreno do inimigo. E o que Jesus disse? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha.
Deixa eu fazer uma pergunta: porta é instrumento de ataque ou de defesa? Vou perguntar de novo: porta é instrumento de ataque ou de defesa? Defesa. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Não é a porta do inferno vindo de lá para cá, não é o mundo vindo contra nós, é a gente saindo do templo e indo lá fora, arrebentando as portas do inferno. Evangelho urbano, pregar na rua. A gente anda quilômetros para chegar na igreja, mas não atravessa a rua para falar de Jesus ao vizinho. Em terceiro lugar, o evangelho de Jesus é evangelho humano. Diga humano. Está escrito: e ele, cansado do caminho, se sentou. E o que é que ele diz? Me dá água. Isso são necessidades humanas. Ei, fazer a obra de Deus não torna você um anjo, porque o maior obreiro da história foi Deus que se fez homem. Por que para fazer a obra de Deus tu pensa que você vai se angelicalizar? Quanto mais humano é você, a graça de Deus se manifesta. Para de querer espiritualizar tudo. São que horas aí, irmão? 11 remenevéia. Tudo é mistério. Irmão, temos que fazer algo. Tem que orar 10 horas, jejuar 20 dias. Não, a Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. A Bíblia diz: a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Se você tem paz, se você é uma pessoa de paz e comunhão com Deus, nem tudo é ficar pedindo sinal para Deus. Isso é sinal de imaturidade. É crente bebê, pensando que Deus é babá. Cresce. Você falha, você erra, você tem fraquezas. Você tem que orar, você tem que jejuar para vencer a carne, mas isso não te torna melhor do que ninguém. Reconheça as suas fragilidades, reconheça a sua humanidade. Por quê? Porque Deus não usa máquinas, Deus não usa super-heróis, Deus usa seres humanos dependentes da graça dele. Jesus quer usar quem reconhece suas fraquezas. Jesus quer usar quem reconhece as suas fraquezas. E tem jovem dizendo: eu não dou conta de ser crente porque eu sou fraco. O ser humano é fraco. Não, eu estou errando. Chora, se arrepende, confessa, deixa e alcançará misericórdia. Pastor, eu estou fraco. Vai orar, fica de joelho e só levanta de lá quando sentir o poder de Deus na sua vida. Deus me manda dizer a alguém aqui: um crente fraco de joelho é mais forte do que 1000 demônios de pé. Jesus sabe da sua humanidade. Deixa eu dar um aviso a vocês: pastor é humano, pregador é humano, cantor é humano. Ele se cansa, ele tem sede, ele se senta. Tem um poço. Tem um poço, e todo poço tem a boca, o lugar de sentar. E ele senta. Qualquer poço, a fonte é embaixo e o poço é em cima. Pela primeira vez, a fonte está em cima e o poço está embaixo. Tem gente que está voando, mas quem lê Bíblia já pegou assim. Aí ele se senta. Ele se senta. Aí os discípulos dizem: Senhor,
nós vamos entrar na cidade para comprar comida. Jesus diz: eu vou ficar. Por que que o Senhor vai ficar? É meio-dia, está na hora de comer. Ele diz: eu vou ficar porque está vindo alguém. Esquece esse momento aqui. Entra na cidade. Tem uma mulher. Se fosse hoje ela diria: é meio-dia, eu vou agora no poço. Mesmo a água estando suja, porque todas as mulheres iam no poço 5 da manhã retirar água. Mulher de família, meio-dia está em casa almoçando com suas famílias. A água está suja, mas ela diz: eu prefiro pegar água suja do que ir no momento que estão todas as mulheres para revelar minha sujeira. Então ela diz: eu vou meio-dia porque não vai ter ninguém lá. Ah, me ajuda. Eu vou meio-dia porque eu vou meio-dia porque errou. Eu vou meio-dia porque não vai ter ninguém lá. Para que falar com tanta pressa? Eu vou meio-dia porque ninguém vai estar lá. Ninguém vai estar lá. Por isso que eu vou lá, porque ninguém vai estar lá. Não vai ter ninguém lá. Esquece aqui. Eu vou ficar aqui porque vai chegar alguém aqui. Eu vou lá porque não vai ter ninguém lá. Eu vou ficar aqui porque vai vir alguém aqui. Eu vou lá porque não vai ter ninguém lá para me acusar. Não vai ter ninguém lá para me apontar. Não vai ter ninguém lá para me humilhar por causa do meu passado. Eu vou ficar aqui, mas não é para acusar, não é para humilhar, não é para destruir. Eu vou ficar aqui para salvar, para perdoar, para ensinar, para restaurar, para levantar, para curar. Tu não vai dar glória a Deus, não. Eu vou ficar aqui para salvar a alma de alguém. Aleluia! Esse lugar é o poço de Jesus, e Ele veio aqui hoje não para te humilhar, não para te destruir, mas para te restaurar, para te abençoar, para te salvar. Aleluia! O Evangelho de Jesus valoriza a paz. O Evangelho de Jesus é urbano. O Evangelho de Jesus é o Evangelho que valoriza a humanidade. Sou humano, Ele me escolheu, sabendo dos meus erros, das minhas fraquezas. O Evangelho de Jesus é o Evangelho que valoriza as pessoas. Ela já teve 5 e o que tem agora não é dela, mas é gente. Mas ela vem meio-dia porque ela não presta, mas é gente. Mas ela não é bem falada, mas é um ser humano. Não presta pra tu, pra mim presta. Ninguém acredita, eu acredito. Se Deus olhasse para você como você olha para as pessoas, o mesmo preço que Jesus pagou pela sua alma, que está dando glória a Deus, aleluia, Ele pagou pela alma da lésbica, do gay, da prostituta, do prostituto. O mesmo preço. Ele é gay, ela é lésbica, ele é ladrão, ele é bandido.
bandido e você que é fofoqueiro. E você que é soberbo. Não é porque você não comete o pecado que ele comete que você é melhor do que ele. Paulo diz que Jesus é o Salvador de todos os homens. Jesus fica: Senhor, oi, nós vamos comprar comida, a gente quer comer. Tchau. O senhor não vai? Não. Por quê? Por causa de uma pessoa. E ela vem: não vai ter ninguém lá. E Jesus diz: vai ter alguém aqui. Não vai ter ninguém lá. E Jesus diz: vai ter alguém aqui. Irmão, ela chega, tem um homem judeu. Pela indumentária, de longe ela identifica. E o que eu estou falando aqui é de mulher. Mulher identifica de longe. Desse jeito aí, ó. A mãe avisou. É, irmão, tanto tempo Adão passou por aquele fruto, irmão. Quando Eva passou pelo fruto, viu ela que era a árvore, que o fruto da árvore era bom, agradável para se comer. No olhar ela já sentiu o gosto aqui. Isaac estava orando, de longe a Bíblia diz: Rebeca o viu. Deus deu isso para elas. Aí ela olhou assim, ela já pegou. Pã, é judeu. Quem está me ouvindo diz amém. Olha o evangelho de Jesus. Ela chega, solta o cântaro. Jesus está aqui. Ela vai pelo outro lado do poço, pega o balde com a corda, vai tirar a tampa, vai pegar a corda, vai colocar no poço. Ela não fala. Fala não. As palavras dela revelam que ela não fala. Mas pastor, ela falou. Ela fala, primeiro, ela fala depois de Jesus. Segundo, quando ela vai concluir a palavra dela, ela diz: tu sabe que judeus e samaritanos não se comunicam. Por que tu está falando comigo? Então ela não fala. Porque quando elas não querem falar é só a graça. Aí coloca. Quando ela vai puxando, o que ela veio buscar no poço? Aí Jesus diz: me dá água. Judeu e samaritano não se comunicam, mas ele comunica. Eles não conversam, Jesus conversa. Não me cumprimentou, não sei o que, salaminguê. Não fala comigo, eu também não falo. Isso não é o evangelho de Jesus. Virou a cara para mim, recalque. Beijinho no ombro. Bestalhada, bestalhada. Isso não é o evangelho de Jesus. Me dá água. Peraí, ele é maior do que ela, sim ou não? Para de graça, ele é maior do que ela, sim ou não? Então quem é que tem que falar primeiro? Ela. Humanamente falando, é ela. Mas ele é tão grande, tão grande, tão grande, que é maior do que a soberba. Aí ele diz: então eu falo.
Não quero falar com você, mas eu quero falar com tu. Eu não gosto de você, mas eu amo tu. Eu não acredito em você, mas eu acredito em tu. Cada um dá o que tem. Pronto. Então ela vai apresentar o que ela tem. Como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Ela chama Jesus de Ju. Eu falo com tanto ênfase, você deu. Ela chama Jesus de como sendo tu judeu, pedes água a mim, que sou mulher samaritana. Não sabes tu que judeus e samaritanos não se comunicam? Jesus estava quietinho. Só que ela se sentiu a poderosa. Aí Jesus diz: vou te colocar no seu lugar. Se tu soubesse quem é que está falando com você. Não era ele quem te pediria, era você quem deveria pedir. Aí você diz: rapaz, Jesus se exaltou, né? Pois é, ele se exalta e se humilha. Aí ele diz: e eu te daria água viva. Sabe o que ele está dizendo? Eu te pedi água de um poço que não é teu, você me nega. Me pede, que eu vou te dar água viva, vou te dar água melhor, vou te dar algo superior. É porque tem gente que quer tirar onda com o que não é dele. Eu te daria água? Água? Pensa numa mulher inteligente. Ela pegou água viva. O que ela pegou? Você não vai ler no Antigo Testamento a expressão que o texto de João 4 usa. João 4 diz assim: e se assentou à fonte de Jacó, junto à fonte de Jacó. Versículo 6: estava ali a fonte de Jacó. Repete isso: fonte de Jacó. Fonte de Jacó. Se esse texto não está no Antigo Testamento, de onde foi tirada essa expressão? Outra coisa que você não sabe do Antigo Testamento, que a gente não sabe, que a gente não sabia, eu fui atrás, mas está aqui. Junto a, versículo 5, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, Sicá. Sicá significa cidade seca, terra seca. Olha a herança que Jacó deu para José, terra seca. Você só lembra da túnica colorida, mas se esquece da terra seca. Porque o pai não dá só túnica, o pai também dá terra seca. Só que a Bíblia diz que na terra seca Jacó deixou a fonte. Se o pai te coloca numa terra seca, fica tranquilo, ele vai pôr uma fonte da providência aí. Agora escuta isso, já estou encerrando, eu não quero cansar vocês. Escuta isso. Por que tem aqui fonte de Jacó? E por que ela pega água viva? Ela olha para Jesus e diz assim: água viva? Onde tu tem água viva? Olha a pergunta dela. És tu maior do que Jacó? Pera. O que tem a ver ela conectar água viva com Jacó maior? São duas expressões. Onde tens água viva? Ela já conecta a água viva com quem? Jacó. Ah, vocês estão inteligentes, a mente está girando mais rápido. Ela conecta a água viva com quem? Jacó. És tu maior do que Jacó, que nos deu a fonte? Mas Jesus está falando de água viva. Mas ela conecta com Jacó. Mas Jesus está falando de água viva. Mas ela conecta com Jacó. Mas Jesus está falando de água viva. E ela conecta com Jacó. Pergunta para mim por quê? Eu disse que ela era uma mulher inteligente. É aí que entra a história. E ela tinha conhecimento de história. Quando Jacó chega em Padã Arã, Gênesis 27, a Bíblia diz que ele chegou lá e tinha um monte de pastor com seus rebanhos. Alguns pastores com seus rebanhos. E Raquel
Chegou. Jacó olhou para Raquel e deu coraçãozinho no zóio. Apaixonou. Aí ele quis provar que é macho. E chegou para os cabras e perguntou assim: por que vocês não deixam os rebanhos beberem? Aí os pastores disseram assim: porque ainda falta pastor para chegar. Aí Jacó diz: mas o rebanho dela está com sede, mas não chegaram os pastores ainda. Jacó disse: então dá água para o rebanho dela. Damos não. Dá não? Damos não. Jacó sozinho foi lá no poço, arrancou a pedra, olhou para Raquel e disse: vem dar água para o rebanho. A história diz que quando ele arrancou a pedra, a água fluía. E deram o nome daquele poço, o poço de Jacó, porque a água fluía. O Deus de Abraão e Isaac estava com Jacó e a água subia. Aí o nome do poço era chamado Poço de Água Viva, porque não dependia de balde para tirar, era tradição do tempo dela. Aí Jesus diz assim: eu tenho água viva. Ela olhou para Jesus e perguntou: tu é maior do que Jacó? Onde tu vais achar essa água? Escuta, escuta. Só que a Bíblia diz que Jacó ficou em Padã Arã 20 anos. Aí a história diz que quando ele saiu, a água parou de fluir, porque era Deus na vida dele que fazia o milagre acontecer. Quando ele voltou para a casa do pai, a água parou de fluir. Ela olha para Jesus e pergunta: onde tens água viva? Aí Jesus diz: aquele que beber dessa água torna a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der não vai ter sede. Porque a água que Jacó deu durou 20 anos, mas a água que eu tenho para dar, que é da salvação, vai jorrar para a vida eterna. Isso é lindo, mas é o seguinte: o evangelho de Jesus é o evangelho que compara a salvação com a água. Eu tenho água para você saciar sua sede, mulher, e você não precisará viver nessa dependência de pecado para se satisfazer. Por que Jesus compara a salvação com água? Eu vou te dar uma água que é água viva, que vai fluir de dentro de você. Por que ele compara a salvação com água? Deixa eu te explicar. Essa aqui vai pro goto. O goto, hein? Essa aqui vai pro rim. Essa aqui vai pro estômago. Essa aqui é para ficar no estômago. Quem é o doido que faz isso? Diga: ninguém. Ninguém dá direção à água. Ninguém dá direção à água. Só toma. Ela sabe o que fazer. Só toma. Ela sabe onde ir. Eu não vou aceitar Jesus porque tem uma área na minha vida aqui que ainda precisa ser arrumada. Ah, tá, tem umas coisas ali que precisa ser organizada. Eu não vou voltar para Jesus porque tem essa questão. Larga de ser bobo. Só toma da água. Só bebe a água. Ela sabe onde fluir. Só recebe a água, ele sabe onde trabalhar. Só recebe a água, ele sabe onde tocar. Deus está lhe dizendo: eu sei onde está a sequidão da sua vida. Recebe Jesus como seu único Senhor e Salvador, e você verá que ele sabe onde agir. Quem está entendendo pode dar mais um glória a Deus.
fechar a Bíblia para tu entender que eu já estou encerrando. Ela. Eu quero dessa água para eu não voltar aqui. Por que ela não quer voltar ali? Porque a água é suja. Toda vez que ela chega, a água está suja. Obrigado. Eu não quero vir mais aqui. Ah, você quer, né? Eu não quero vir mais aqui. Ou seja, eu não quero mais passar por essa vergonha. Eu quero chegar aqui de cabeça erguida como todo mundo chega. Eu quero chegar aqui com a consciência tranquila. Aí Jesus diz: ah, tu quer consciência tranquila? Aí Jesus diz: tá bom, chama teu marido e vem cá. Por quê? Porque ela tomava o marido dos outros e dizia: é meu, não é mais teu. Por quê? Porque eu tomei, bestalhada. Ela tomava o marido dos outros e dizia: é meu, não é teu. Por que que é teu? Eu casei com ele primeiro, mas agora é meu, é meu, é meu, é meu. Mas diante da verdade encarnada, Jesus disse: eu vou te dar mais uma chance. Chama teu marido. Diante de Jesus ela estremece e diz: eu não tenho marido, não. Tinha um marido, mas não era dela. Para todos ela mente: é meu, é meu. O que a prostituta diz do homem que não é dela? É meu, é meu, é meu. O que ela diria? É meu homem, é meu macho, é meu marido, é meu amante, é meu não sei o quê. Mas diante de Jesus, quem é que consegue ficar mentindo? Diante de Jesus, quem é que consegue esconder a verdade? Ela abre a alma e diz: eu não tenho marido. Ele disse: disseste a verdade. Porque Jesus não salva quem vive na mentira. Disseste bem, porque tiveste 5, e o que tens agora não é teu. Ela. Senhor, vejo que és Senhor, vejo que és. Já que tu é, olha, mudando de assunto. Já que tu é profeta, onde é que deve adorar? Ela quer fugir da verdade, porque ela está falando a verdade com a verdade. Quem é a verdade? E quando ela fala não tem um marido, Jesus diz para ela: isso disseste com verdade. Aí ela tenta fugir da verdade. Onde é que se deve adorar? É no monte ou no templo? Aí Jesus disse: nem no monte, nem no templo, é em espírito e em... Jesus está dizendo: volta para a verdade. Bora continuar no assunto. Aí ela. Já fechei a Bíblia. Irmão, isso aqui é mulher. Eu sou casado, irmão. Isso aqui é mulher. Olha o verde que ela vai jogar. Ela já viu que ele é diferente. Aí ela vai jogar o verde. Ela não foi pegar água? E cadê a água? Tá nem aí pra água mais, irmão. Ela quer Jesus. A sede da alma dela já está sendo saciada. Ela nem tá pensando em nada. Aí ela diz assim: ela jogando verde. Ela viu que ele é diferente. Viu. O Messias vem, não vem? Quando ela disse assim: o Messias virá,
Aí Jesus se levantou e disse: quando você fala do Messias, você está falando do Salvador do mundo? É, o Salvador do mundo, ele não vem? Jesus disse: já veio. Já veio? Já. Cadê ele? Sou eu. O Salvador do mundo está conversando com você agora. O Salvador do mundo sou eu, quem fala contigo agora. Diz a Bíblia que ela: o Senhor é o Salvador, sou eu mesmo. Ela deixou o cântaro no pé dele. O senhor espera aqui. Por que ela deixa o cântaro? Porque ela vai voltar. Por que ela... Isso, dá glória mesmo, filho. Porque tem gente que não pega, fica demorando, eu vou repetir. Por que ela deixa o cântaro? Ela quer voltar para a presença dele. Aleluia. Ela deixa o cântaro, segundo. Por que ela deixa o cântaro? Porque era de barro, sendo de barro era pesado. Quanto mais cheio d'água ela colocar um cântaro, ela vai se desequilibrar. É pesado, ela vai deixar o cântaro. Por quê? Porque ela tem pressa. Para que ela teve pressa? A Bíblia diz que ela largou o cântaro, entrou na cidade dizendo: achei o Messias, achei o Salvador, achei o Salvador. Aleluia, achei o Salvador. Ele contou minha vida toda. Cadê o Salvador, mulher? O Salvador está lá fora, o Salvador está lá na fonte, o Salvador está lá no poço. Eu achei ele, ele falou comigo, ele contou a minha vida. Eu imagino alguém olhando para ele dizendo: mas você não é a prostituta? Eu era prostituta, agora eu sou missionária. Eu achei o Salvador. Quem serve ao Deus que salva aqui, quem serve ao Deus que liberta, tira a mão desse broxo, descruza esses braços, dê glória ao Salvador, dê glória ao Salvador. Ele transforma a prostituta em missionária, macumbeiro em missionário, bêbado em pregador. Ele transforma. Quem teve encontro com ele não consegue ficar sem falar dele. Quem fala de novela é porque o coração está cheio de novela. Quem só fala de futebol, coração cheio de futebol. Quem só fala de política, coração cheio de política. A boca fala do que o coração está cheio, mas quem fala da palavra tem o coração cheio da palavra. Quem fala de Jesus tem o coração cheio de Jesus. Eu achei o Salvador. Quando você falar de Jesus uma vez, você não vai conseguir parar de falar dele. Se te tirar do púlpito, vai para a rua. Sabe o que a Bíblia diz? Os homens da cidade vieram e se encontraram com Jesus. Os homens da cidade vieram e se assentaram. É o Senhor que é o Salvador? Sou eu. Uma mulher entrou lá na cidade falando que tu é o Salvador, prega para nós. Jesus, Bíblia para dentro, Evangelho para dentro, a palavra da verdade. Jesus pregando, e eles lá, e ela lá atrás, e os homens aqui. A mulher que levava os homens para a cama agora trouxe os homens. Está escrito em João 4, Jesus está pregando, Jesus está pregando, Jesus está pregando, Jesus está pregando, e eles lá prestando atenção. Aí de repente Jesus se levanta e diz: está na hora, gente, estou indo, tem que ir para Jerusalém. Aí a Bíblia diz que os homens disseram assim: vai agora não, fica mais.
Fica mais um pouquinho com a gente. Vai agora não. Prega mais para nós. Fala mais com a gente. E a Bíblia diz assim: e eles eram samaritanos. A contenda que havia entre o judeu e samaritano, Jesus quebrou. Aleluia! Ao ponto deles não quererem parar de ouvir a voz de Jesus. Pastor, por que eles não querem sair dali, pastor? Eu não entendo por que tem gente querendo desviar. Eu não entendo por que você quer deixar Jesus. Os samaritanos disseram: não sai não, não vai não, fica aqui. Os dois discípulos no caminho de Emaús, ele fingiu que ia passar. Aí olharam para Jesus e disseram: entra com a gente. Aí quando acabou o culto, a Bíblia diz: vem cá, amor. Quando acabou o culto, os homens começaram a se retirar. Aí, filma minha cara. Ela está filmando. Acabou o culto, aí eles começaram a se retirar. Aí no meio do caminho eles se encontraram com ela. Está escrito, João 4. Aí falaram assim para ela: a gente não crê apenas pelo que você disse. Eles falaram assim para ela: ele é muito mais do que aquilo que você falou. Ele é muito mais. Ele é muito mais. Fica de pé, ele é muito mais. Ele é muito mais. Canta Meu Deus é Lindo, amor. Essa música do CD da Luana é muita adoração. É adoração. Ele é muito mais. Se você puder adorar, adore. Ele é muito mais. Canta. Ele é muito mais. 13. Glória a Deus. Aleluia. Ele é maior do que as suas fraquezas. Ele é maior do que os seus pecados. Ele é muito mais. Ele é maior do que o seu passado. Ele é muito mais. Pode soltar. Ele é maior, ele é maior, ele é maior do que a calúnia. Ele é muito mais. Ele é muito mais. Bora falar com o Espírito Santo agora. Ela vai cantar uma canção de arrependimento, de humilhação. Perdoa o meu coração, Ele te perdoa. Jesus está te chamando de volta. Das vezes que errei sem perceber, mas não afaste. Cante, mas não afaste. Mas não afaste a sua presença. Não se afaste, Senhor. Não sai daqui, Senhor. Fica mais com a gente. Seus frutos me fazem Fica mais crescer. com a gente. Peça ao Espírito Santo para não se afastar. Peça. Quem pode orar para o Aleluia. Consolador? Consolador. Canta pra Você ele. que não é Não evangélico, sai daqui. você que se afastou do evangelho, Meu peito dói. seu dom é maior do que seu vício. Volta para Jesus. Olha aqui, já tem a primeira vida. Você que quer voltar para Jesus, vem cá. Você que quer receber Jesus como seu único Senhor e Salvador, vem cá. Jesus está te chamando, Ele quer te perdoar. Jesus está te chamando, Ele quer te salvar.
longe de ti. Jesus está te chamando, Ele quer mudar a sua vida. Perdoa o meu coração. Saia de onde você estiver, vem para Jesus. Vem, volta para Ele. Das vezes que errei sem perceber, Volta para Jesus. Vem pra mas Ele. não afaste a sua presença. Jesus Não está se te afaste chamando de hoje para mudar a sua história. nós. Deixa eu orar por você. Vem cá. Seus frutos me fazem crescer. Vem Você cá, vai é a sua crescer no nome noite, de é a sua Jesus. vez. Vem cá. Porque essa foi a promessa que o Senhor fez para a tua casa. Oh, Consolador, Espírito Santo, não sai daqui nunca mais. Meu peito dói, minha alma chora se o Senhor sair. Canta, igreja. Consolador, mora em mim, Vem cá, vem cá. mora em mim. Jesus está te chamando. Desce aí. Sinto Desce aí, saudades quando É a sua estou noite. longe de ti. É a sua noite. É o Ele seu te chama pra momento. Ele te perto. ama. Perdoa o meu coração. Recebe, recebe o perdão das vezes que errei sem perceber, sem perceber. Não se afaste, não se afaste de nós. Seus frutos me fazem. Vem, é a sua noite, Ele está te chamando. Quando minha alma se cansou, fostes minha força pra seguir. Quando meu coração Quando meu coração Vem pra calou, Jesus. fostes intercessor, o Vem pra teu Jesus. ajudador, Vem pra o Jesus. teu Vem pra consolador. Jesus. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Consolador, mora em nós. Isso, vem pra Jesus, meu filho. Ele Vem pra mora Jesus, em minha filha. Vem. nós. Volta pra papai. Volta pra papai. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro teu lá? Canta, igreja. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Canta pra eles. Tu procuras a paz neste mundo, com prazeres que se passam em vão, mas
mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Bora cantar, canta, canta, canta. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Todos vocês que vieram à frente querem se entregar para Jesus e querem voltar para Ele, se puder, fica de joelho comigo. Se você não pode se ajoelhar, pode ficar em pé, mas se você pode, fique de joelho. Fala assim: Senhor Jesus. Vocês que estão aqui na frente, fala comigo assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e meu Salvador. Fala assim: perdoa meus pecados, lança no mar do esquecimento, escreve meu nome no livro da vida. Amém. Para onde eles vão? À esquerda de novo? O missionário Sampaio vai conduzir vocês aqui à esquerda. Por favor, entrem à esquerda aqui, por favor. Sigam aqui à esquerda. Por favor, sigam aqui à esquerda. Amém. Glória a Deus. Sigam aqui à esquerda, vocês que tomaram essa decisão. Essa igreja vai cuidar de vocês. Essa igreja é a família de vocês. Minha gratidão a cada um de vocês. Que Jesus vos abençoe cada vez mais. A paz do Senhor. Graças ao Senhor.